Boa tarde. Começando o nosso canal teórico do Dr. Rafael Carraro, nefrologista, intensivista, muito meu amigo, uma pessoa muito querida pela gente. Solicitei e ele aceitou prontamente vir aqui conversar um pouco com a gente sobre a nossa nefrologia ambulatorial. Agradecer a presença dele, muito grato. Foi diretor médico lá no Hospital Oceânico muito tempo, agora está na assessoria da direção Getulinho, ótimo médico, filho de ótimo médico, só pode dar médico bom, né? Então, a palavra com o doutor Rafael, espero que vocês aproveitem. Agradeço o comparecimento de vocês no nosso novo canal teórico. Eu que agradeço as palavras do professor Jefferson, que é um grande amigo. E se eu sou um médico razoável, com certeza a influência dos colegas, que a gente sempre viu o paciente juntos, trocou informação, aprendeu sempre um com o outro. Então, obrigado e obrigado pela presença de todos. E hoje eu preparei, não é uma aula, tá? É uma apresentação, uma discussão para tentar fazer as coisas serem mais claras. Eu acho que a nefrologia é um tema amplo e difícil e que é complicado pelos termos e pelas cada vez mais sequência de algoritmos. Então, eu tentei simplificar de uma forma prática para a gente conseguir conduzir qualquer paciente ambulatorial ou hospitalar, onde for. Tá? E eu quero, assim, se for possível, possam intervir, tirem dúvidas, ver se está dentro do contexto de vocês, para a gente poder aprender não, mas trocar muita informação aqui, tá bom? Então, a ideia inicial é diferencial. Acho que o grande dificuldade que a gente tem, e todo mundo vai ter, nefrologista tem, é diferenciar a lesão renal aguda da doença renal crônica agudizada da doença renal crônica. Tá? E é isso que eu vou tentar. Na verdade, eu vou falar de 3 temas em um só. Vamos ver se a gente consegue sair alguma coisa. Eu pensei em 8 passos que ajudam a gente a identificar se é crônico agudo ou crônico agudizado, né? Então, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vê o paciente é a creatinina de base. Então, se a gente souber a creatinina de base, já tem uma creatinina alta há mais de 3 meses, é renal crônico. Então, esse é um passo fundamental. As queixas do paciente, o paciente agudo, ele tem queixas agudas, é diferente do crônico. O crônico, ele vai... Então, as queixas são muito importantes e o do agudo é aguda. Então, ele tem desidratação, tem um quadro mais rápido, mais progressivo. E o crônico, ele vem arrastado, um enjoo, um mal-estar, que vai evoluindo, que vai piorando. A diurese, sem dúvida, tem que perguntar para o paciente se está urinando, né? A gente pensa sempre que o renal crônico ou o agudo ele para de urinar, não é verdade. O crônico eventualmente para de urinar, e muito mais quando acaba mesmo a função. E as lesões renais agudas, mais da metade tem diurese preservada. Então, saber se está urinando, se diminui o volume, se tem espuma na urina, o aspecto, isso tudo é importante para a gente começar a fazer algum tipo de raciocínio. Os antecedentes, o que tem de doença prévia, né? Eu pensar num jovem saudável, que não tem pressão alta, não toma remédio, e, de repente, está com 4 de creatinina, 3 de creatinina, eu estou mais tendencioso a pensar em uma coisa aguda do que crônica. Agora, se é um diabetes, já com retinopatia diabética, um hipertenso grave, que já toma vários remédios, eu fico mais tendencioso a pensar que é uma doença crônica. E história familiar, o paciente tem parente, tem pai que fez diálise, tem irmão que tem doença renal crônica, ajuda a gente a diferenciar também. O exame físico direcionado para a doença renal, o que a gente vê de mais comum
nas alterações do paciente que tem sintomas urêmicos, alteração do nível de consciência, desorientação, mal-estar, náusea, vômito, hiporexia, anorexia, flapping, hálito urêmico. São os sintomas mais comuns. A imagem é sempre muito importante, então, o que mais ajuda, é o mais fácil, mais acessível que tem, é o ultrassom. E o ultrassom mais importante que a ecogenicidade é o tamanho do rim, né? Os estudos mostram que rim acima de 10 centímetros tende, não quer dizer que é normal, que é um rim saudável, mas tende a ser uma doença aguda, um rim saudável que está sofrendo agora. E o menor que 9, em torno de 9, menor que 10, ele tende a ser um crônico, mas isso também depende, porque pacientes menorzinhos pode ter rim normal de 9 centímetros, tá? Mas a grande maioria, se pegar um ultrassom, esse rim é pequeno, de 9 centímetros, a tendência é achar que ele é crônico e não é agudo. Tá? Isso tudo a gente vai explicar, estou só dando uma pincelada dos passos de identificação. O laboratório, além da creatinina, lógico, a gente tem o renal crônico, cursa com anemia, com fósforo alto, mas não é específico nem sensível fósforo, mas o PTH acima de 170 é um marcador que ajuda muito a pensar na doença renal crônica. Então, ele faz um hiperpara secundário, e se tiver acima de 170 de PTH intacto, é bem provável que seja um renal crônico. E o passo também mais, assim, que é muito importante, é a gente ver a evolução. Se eu pego um exame de um paciente que tem algum sintoma, alguma coisa, e tinha 4, e eu fico preocupado, pode ser muito grave 4, ou pode ser nada grave 4 de creatinina, né? E se eu repito esse exame em 3, 4 dias e foi para 2, eu estou liberado, estou tranquilo que foi alguma coisa ou crônico agudizado e vai melhorar, está em tendência de melhora, ou era 4 e de 3 dias depois foi para 5, para 6, eu tenho que tomar uma atitude mais drástica, internar ou ir para a emergência e repetir esse exame. Então, aí vem a confusão toda, né? Porque a gente estuda um monte de síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, que confunde uma mistura com a outra. Esses espaços não são muito bem separados. Uma doença não faz síndrome nefrótica, nem faz síndrome nefrítica, faz um pouco de cada. Então, mas isso não muda, isso é um jeito de entender, mas que na prática acaba complicando para o nosso dia a dia. Não é o que a gente vai ver, isso é muito mais para nefrologista entender do que o nosso dia a dia do hospital ou do paciente do ambulatório. A lesão renal aguda, ela é separada em 3 grandes... Na verdade, a lesão renal aguda e a doença renal crônica são grandes síndromes, né? A gente não fala em doença, né? Isso aí não define etiologia. Define que tem uma doença que tem sinais e sintomas específicos e alteração laboratorial específica. Mas a etiologia, que aí vai saber se é uma vasculite, se é uma nefrite intersticial, isso é com o tempo, às vezes precisa de biópsia. Mas como que a gente define as lesões renais agudas? Elas são pré-renal, é coisa mais fácil de entender, né? Pré-renal, falta... não chega até o rim, não funciona, o rim funciona bem, mas não chega a sangue suficiente, o paciente está desidratado, essa é pré-renal, sangrou, ou tem baixo volume efetivo, o grande exemplo é cirrótico e a insuficiência cardíaca. Então, ele tem um volume global aumentado, mas ele tem baixo volume circulante, baixo volume efetivo, faz uma pré-renal. A renal é a doença intrínseca do rim, e a pós-renal é comum do idoso, do prostático, que é a obstrução, ou seja, o rim funciona, produz urina, filtra, mas essa urina está represada e não consegue sair. É o cálculo renal, se for bilateral ou se for rim único, ou a próstata aumentada ou as doenças neoplásicas abdominais. A renal, a grande maioria das doenças renais no hospital, nas lesões renais agudas, renais mesmo intrínsecas,
são as doenças juris-tubulares, necrose tubular aguda. Em segundo lugar, vem as nefrites intersticiais, que eu acho que é onde a gente vai pegar mais caso no ambulatório e aonde que a gente pode mudar a condição do paciente. Tá? E tem as glomerulonefrites agudas. Doença renal crônica no Brasil tem aumentado muito o número de doentes renais crônicas em diálise, é um custo absurdo para o sistema de saúde. Em 2000, se eu não me engano, eram 40 mil pacientes em diálise, hoje são 150 mil pacientes em diálise no Brasil. Então, triplicou em menos de 10 anos, e a gente não sabe aonde vai parar isso. O SUS é o grande responsável por financiar essas diálises, é um custo altíssimo. Isso é só para ilustrar que a doença renal ela cursa com muita morbimortalidade e está muito associado à doença cardiovascular, então é um paciente custoso que tem prognóstico ruim, que tem muita lesão além da doença renal crônica. A doença renal crônica, estou falando da doença renal crônica, agora ela é dividida em estágios. Isso é muito mais didático, mas eu acho que esse exemplo aqui, desse iceberg, é o que define assim, nossa cabeça. Eu vou apresentar, vou mostrar como é que é a classificação, mas eu acho que não é muito importante. O importante de saber é o seguinte, a partir de um estágio eu preciso fazer diálise ou preparar o paciente que ele esteja pronto para diálise, estou falando crônico. Tem outro estágio que começam a aparecer alguns sinais e sintomas mais específicos, anemia e tal, então tem algumas condutas. E os outros estágios são estágios iniciais, que é onde a gente consegue intervir para evitar uma progressão maior. Tá? Então, a gente fala do estágio 5, o clínice abaixo de 10, 15, que a gente já indica ou preparar, ficar pronto para fazer diálise, ou entrar efetivamente em terapia renal substitutiva. E abaixo de 30, que é o 4, que é onde o SUS preconiza ser encaminhado para o nefrologista. Eu entendo, a gente entende que deveria ser antes, no estágio 2, 3, mas é onde está definido que o nefrologista deve atuar. Mas é onde realmente começa a aparecer anemia, perda de apetite, onde a dieta tem muito impacto. Então, a divisão ela vai cada vez vai aumentando, né? Então, é estágio 1, estágio 2, estágio 3A, 3B, estágio 4 e estágio 5. Isso é pelo clearance, é melhor ver aqui, pelo clearance da creatinina, pela taxa de filtração glomerular, ritmo de filtração glomerular, e quando a gente chega a 15, a gente pensa em diálise. Pensar em diálise não é botar em diálise, não existe esse número cabalístico. Na Europa, a diálise é preconizada quando tem 7 de clearance, 7 de taxa de filtração glomerular. No diabético, abaixo de 15, a gente já começa a pensar, em alguns casos, coloca em diálise ou não. E nos Estados Unidos e no Brasil, a tendência é 10 de clearance começar a fazer diálise. A partir do estágio 4 é onde aparecem os sintomas de anemia, os sintomas gastrointestinais, onde a condução do nefrologista é fundamental. E a gente entende que o estágio 3 é onde a gente consegue uma intervenção, e eu vou mostrar isso, que o paciente tem uma melhor sobrevida. A gente fala em função renal, isso tem uma confusão de terminologia. Função renal não é clearance, não é ritmo de filtração glomerular. Função renal é a função do rim. O rim tem uma série de funções, uma delas é filtrar. E o filtro, a taxa de filtração, o ritmo de filtração glomerular, que é o que a gente consegue medir pela creatinina, na verdade não deveria ser pela creatinina, mas é o que tem hoje acessível para a gente, ela vai nos dar o parâmetro para encaixar a síndrome, os sintomas, de acordo com a faixa. Mas quando eu falo em disfunção, doença renal crônica, disfunção renal, lesão renal, eu estou falando além
da taxa de filtração glomerular, eu estou falando de anemia, eu estou falando de hiperpara, eu estou falando de cálcio baixo, estou falando de uma série de outras coisas, né? Hormônios, eritropoetina, que não é secretado, por isso que dá anemia. A gente fala, o clearance é o jeito que a gente consegue estimar a taxa de filtração glomerular a partir da creatinina. O certo não seria esse, o ideal não seria esse, seria alguns, eu vou até mostrar alguns exames, mas que são feitos, era muito usado para fazer estudo, mas é caríssimo, o paciente precisa ser cateterizado, não é uma realidade do dia a dia. Então, a gente usa a creatinina no sangue, em algumas fórmulas, e ela vai dar uma estimativa da função renal, tá? da taxa de filtração glomerular, que é o clearance da creatinina. O clearance da creatinina na urina de 24 horas, a gente tem usado cada vez menos. Tá? É mais usado em paciente internado sondado, porque a gente já entende que quando ele vai fazer a coleta em casa, ele perde urina. E ele tem vergonha de falar que perdeu uma parte. E perder uma parte muda completamente a interpretação do resultado. Então, a gente quase não usa mais, apesar de vários lugares para regular, para tudo, pede o clearance na urina de 24 horas. Tá? O que a gente usa hoje, eu vou mostrar, é o cálculo do clearance estimado pela creatinina. Então é isso, a partir de 30 de taxa de filtração glomerular é quando é obrigatório que o nefrologista atue e o clínico sozinho tende a não fazer uma boa conduta. Mas esse é um estudo que mostrou exatamente o que eu estava falando antes, que o paciente que é visto com clearance maior pelo nefrologista, a mortalidade é quase a metade, qualidade de vida melhora muito, o hematócrito fica muito melhor, mais controlado, a albumina também. Então, o ideal seria que isso mudasse e talvez a gente tivesse menos gente em diálise. É isso que eu estava falando, eu vou explicar à frente. Então, as medidas de filtração glomerular, que é isso que eu estava falando, eu preciso saber como que o rim está funcionando, né? Eu consigo ver várias coisas que não estão boas. Está com anemia, está com PTH alto, está com uma série de alterações, potássio alto, acidose. E aí definiu que a creatinina, por ela ser secretada e não ser reabsorvida, seria o exame que dá para a gente chegar mais perto do resultado. Mas não é o ideal. Parte dela é secretada no túbulo renal. Então, a gente deveria usar esses radioisótopos ou clearance da inulina. Só que é impossível fazer na prática clínica, o paciente tinha que estar sondado, cateterizado, botar contraste, então não é na prática usado mais, nunca foi usado na prática clínica. E a gente são as equações, a gente pega a equação para fazer a conta da taxa de filtração glomerular. A gente sempre usou o Crocroft-Gault, mas tem mudado muito e hoje a gente praticamente não usa o Crocroft-Gault. A única vantagem dele é que você consegue fazer com a mão, sem precisar de algum aparelho, de uma calculadora. O que a gente usa hoje, que mais combina com a realidade, é a CKD-EPI. Tá? E se você quiser refinar, tem alguma dúvida, algumas questões, alguns casos específicos, você pode fazer a CKD-EPI com a cistatina C, que é um exame também que dosa no sangue, mas também não é tão acessível, não é tão disponível assim. E o SWOT, que é para pediatra. Só te interrompendo um pouquinho, Rafael. Nós estamos aqui dentro dos módulos e das unidades básicas de saúde. Não é só. Eu sei que é difícil, você como nefrologista, mas também eu quero que você entenda a posição deles, como é que eles estão lá. Não. Porque eu tive naquelas cadeiras lá também, fazendo neurologia 200 anos lá, e para pedir um exame era difícil. Então não sei se você entendeu aí, sim, né? Assim, eu acho que o ideal nem sempre é o ideal, não, né? A creatinina eles têm acesso, né? A creatinina é 99,9% das vezes. O clearance da creatinina pela CKD-EPI, que é feito só em calculadora, é uma conta impossível, pelo menos para a gente, médicos, fazer à mão.
é a creatinina que usa, bota na fórmula, vai te dar o resultado da taxa de filtração glomerular. Em casos muito específicos, que aí a gente precisa, mas é exceção da exceção da exceção da regra. Então, o CKDEP é essa fórmula, na verdade, você precisa botar a creatinina, a idade e o gênero, se é homem ou mulher, e o resultado está lá. Proteinúria, além da taxa de filtração glomerular, tem outros marcadores de doença renal crônica, né? É muito difícil você ver um paciente que tem doença renal crônica e não tem uma proteinúria. A proteinúria tem que ser vista e quantificada. Onde que a gente vê a proteinúria? O exame de fita reagente, o exame de AS, o exame de urina 1. Tem lá, a proteinúria vai estar lá, 3% de proteína. Se apareceu essa proteína em albumina, muito provável que seja uma proteína glomerular. Identificou que tem. Não tem provável que seja não, mas pode ser agudo, pode ser uma célula forte, pode ser uma célula das coisas. Você precisa quantificar. Para quantificar, a gente usava algoritmo de patrões também. Em alguns casos se usa ainda, mas 90% das vezes a gente usa a relação proteína-creatinina na amostra única de urina. Pela facilidade de coleta, pelo resultado imediato, um exame simples e barato, que é só dosar pitilates pote na urina, proteína e creatinina. De um pelo outro vai dar o resultado que equivale à proteína em 24 horas. Outros achados que acompanham a proteinúria, também no exame de urina, a densidade urinária, elevada ou baixa, né? O paciente consegue concentrar a urina elevada, depois com o tempo vai perdendo função e perde a capacidade de concentração da urina. Hematura, que pode mostrar dimorfismo ou não. Então, a hematura por si é um indicativo de várias doenças renais. E se tem dimorfismo, fala a favor de síndrome nefrítica. Cilindros, ácidos graxos. Então, é o que eu falei, né? Síndrome nefrítica, quando a gente fala essas síndromes, eu acho que é mais difícil para entender, porque você vê que a membrana proliferativa está na síndrome nefrítica, mas ela pega parte da síndrome nefrótica, porque ela pode ter proteína nefrótica. Isso acaba sendo uma grande confusão. Isso é importante saber, é bom para a prova, é bom para a gente entender. Mas no nosso dia a dia isso não vai ter tanto impacto para esses pacientes investidos. Só para não citar, né, assim, nefrite, ela pulsa com hematúria, o marcador, hematúria, edema e hipertensão. E assim, nefrótica, o marcador é proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas, ou um spot dividiu a proteína pela creatinina, deu 3,5 gramas. Aí cursa, em consequência disso, com hipovolemia, edema, colesterol alto, essas coisas que saem. Bom, agora a gente entra na definição que eu acho que é onde eu queria, assim, acho que realmente a gente deixa de dar diagnóstico, que é mais difícil de achar, e eu acho que tem um impacto bom se a gente identificar e conseguir conduzir. A nefrite especial aguda é a terceira causa de lesão renal aguda. Ela pede para pré-renal, que é a desidratação, o sangramento, que é o comum no dia a dia do hospital, e a injúria tubular, que é também muito mais frequente no hospital. O que a gente vê muito no ambulatório, sem diagnóstico paciente rodando, é nefrite especial aguda. Tem três principais grupos de causas, que são as drogas, as benzoicomuns e algumas infecções, que mais a gente vai, sem dúvida, mais 50% são as drogas, e aí são os anti-inflamatórios, são os antibióticos em primeiro lugar. O segundo era anti-inflamatório, mas hoje já passou à frente os inibidores da bomba de próton.
não porque ele é muito agressivo, mas porque a gente usa muito. A gente usa em todo mundo do básico, principalmente paciente internado. Ele toma o omeprazol, o pantoprazol, a gente está vendo cada vez mais eles calando essa. Principalmente o ortopedista. Né? É o ortopedista anti-inflamatório, né? O inibidor da dor, todo mundo toma, né? O omeprazol. E aí Todo dia chega paciente lá na policlínica falando que parou de tomar o omeprazol porque deu alguma coisa no internet. Mas é real, né? Não é todo ele está em segundo lugar. Os antibióticos, eles sempre pensam nos aminoglicosídeos e tal, mas não é do nosso dia a dia. Dia a dia, a gente vê a própria amoxicilina e só remédio que a gente usa também larga escala. A rifampicina pode dar, todos podem dar, na verdade, mas o mais comum é a amoxicilina. E está entrando agora com esses novos antineoplásicos, lesões renais pelo efeito inicial pelos inibidores de checkpoint. Aí tem as autoimunes clássicas, são lúpus, sarcoidose e Sjögren, e as infecciosas que a gente pode esquecer, PK, espiroqueta, CMV em imunocomprometidos e estreptococcus. Então, como identificar essa nefrite inicial aguda? Esse que é o drama. Se a gente olha, ele não está claro. E eu, de propósito, eu poderia proporcionar, se não tem claro. Né? Se a gente fala do clássico que deu no livro, tem febre, racha e hemofília. Se juntar essas três coisas, beleza, acertamos. Só 10% dos pacientes com nefrite inicial vão ter isso. Então, não é o dia a dia, não é o real. Febre, só 20% possui febre. Rash também é 20%, e eosinofilia é 25%. Mas conjunto dos três, só 10%. Oligúria metade, oligúria metade não, ou seja, não ajuda e também não atrapalha. A leucocitura, sim, ela ajuda. 75% dos pacientes têm leucocitura nos exames de urina. Esses leucócitos provavelmente são eosinófilos. Mas a ausência da leucocitura não exclui nefrite inicial. Na verdade, nada exclui nefrite inicial. O que vai excluir no final da ponta, se for necessário chegar até lá, é a biópsia negativa. Proteinúria também ajuda muito, normalmente uma proteinúria baixa, até 1 grama de proteína no exame de urina. 80% tem proteinúria menor que 1 grama. 20% tem urina absolutamente normal, então você não consegue identificar, você vai se apegar na história do paciente saudável, que de repente começou a piorar a função renal e tomou algum remédio. Tem que perguntar. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que toma um remédio, a gente fala que toma um remédio, a gente não toma, a gente fala que não. Então insiste muito, aí a gente fala, não, eu machuquei meu tornozelo no futebol, e aí eu tomei, aí sim, mas tem que insistir. Eosinofilúrico parecia ser uma solução para a gente, no eosinófilo na urina é um marcador forte, mas não é sensível, não é específico. Doenças prostáticas, prostatite aparecem eosinófilos na urina, então também não ajuda. Na verdade, o conjunto das coisas ajuda bastante, mas é raro quando é tudo junto. Mas o eosinofilia foi falado. A interleucina 6 TNF-alfa também não está disponível, mas é uma coisa promissora, e tomografia do gado também não está disponível. É muito difícil até no privado conseguir, mas os casos que a biópsia não pode ser feita sem quantificação, ela ajuda no diagnóstico, mas não é da prática. Então, tem paciente que veio uma queixa. Um exemplo de uma paciente do nosso condomínio, uma jovem, saudável, começou a ficar enjoada, perder peso, e a família demorou a procurar ajuda. A gente chegou no consultório, ela não tinha exame físico, só tinha esse enjoo, mal-estar, mas exame físico normal, muito inespecífico, nada que chamou a atenção, tinha 40 anos de idade. E a creatinina dela, que era normal, já levou o exame, já estava com 3 e pouco de creatinina. E foi ultrassom, já levou também, levou ultrassom
rim do tamanho normal. O exame de urina não tinha nada. Não tinha nada no exame de... E tinha uma anemia que complicou. Tá? Um pensamento. Uma anemia que não tinha relação com o quadro, mas o agudo será crônico ou agudo. Tinha um PTH baixo, então tem mais para o lado agudo dele, e tinha um exame recente. Aqueles 8 passos que eu falo, não foi exatamente isso. Né? Tinha um exame recente, de menos de 6 meses anterior, para creatinina de 0,8 ou 0,9. Normal. E aí, não toma nenhum remédio, não fez nenhum remédio, aí foi lembrando que ela tem uma dor crônica no ombro e tomou um inflamatório por uma semana. E aí, assim, ficou muito mais claro. O que a gente fez foi tirar o remédio e aí a gente fez uma endoscopia, porque ela persistiu uma náusea e tinha essa anemia que não estava muito claro para mim. Ela tinha uma lesão no estômago também, que foi um complicador e eu queria fazer corticoide e não fiz. O tratamento é tirar a droga, tirar o anti-inflamatório, tirar o inibidor da bomba de próton e tirar o antibiótico quando possível. Se não resolver em poucos 3, 4 dias começar a melhorar, uma tendência de queda da creatinina, melhora clínica, pode lançar um corticoide. O corticoide é 1 mg por quilo, não ultrapassando 60 mg por dia, fazer uma 2 semanas, e pode fazer um mini pulso de Dexa com 1 grama, de 0,5 a 1 grama por dia por 3 dias. Tá? Mas isso eu não usei. Usei isso, foi retirada de droga, e ela tinha essa lesão no estômago, essa anemia, eu não quis usar corticoide. E aí, quando eu dei, foi funcional. Se for escamidas, se for escolher no inflamato, é uma coisa bem mais específica, com certeza já tem biópsia, não vamos fazer isso. A definição pode ser aguda e crônica, só para lembrar, né, que é por drogas. E eu estou focado na cura, na identificação, vocês conseguem intervir, a gente consegue mudar a história de vida do paciente. Então, são degraus que vão subindo, né? A gente faz o exame clínico, a anamnese, clássico de tudo, dosar creatinina, AS, proteína. O próximo passo aí é fazer exame de sangue. Além da creatinina, a gente precisa fazer PTH, cálcio, fósforo, para tentar identificar se é crônico ou agudo. Já faz ultrassom em rins urinários. O ultrassom mostra de tamanho normal, a tendência do agudo é essa. Não elucidou completamente, posso passar a pedir alta de corpos, né? Fã, de bolo, chimar, cerâmica, perâmica, para tentar identificar, mas também já é um degrau assim. 90% não vai chegar até aqui. Não conseguiu nenhuma definição, exames de imagem mais específicas, procurando lesão estrutural. Se não achar nada e continuar com a função inalterada, porque assim, ruim, sem melhorar, a gente tem que lançar a mão da biópsia renal, que aí ela dá um resultado de certeza, que ele dá um resultado e a conduta mais precisa. Então, aqui ficou assim um apanhado de. Tentei fazer um apanhado de tudo com flashcards. Né? Então, nós precisamos fazer exame físico e anamnese muito bem feita para tentar entender. Tem que tocar o paciente para te dar as informações que você quer. Né? Procurar edema e o peso. O peso é muito importante. O paciente está com anorexia e às vezes não tem edema ainda, mas ele ganhou 3 quilos. O edema aparece quando você tem um aumento maior de 3 quilos em média de volume no corpo. Então, esse ganho de peso não é aquela gordura que estava sem comer, antes de aparecer. Ela ainda tem um acesso ao volume. A diurese tem que sempre procurar perguntar ao volume, perguntar se a frequência. Essa paciente estava única. A purêmico é um sinal de uremia clínica. A azotemia é aumento laboratorial, exame de aumento das escórias, e uremia são os sinais e sintomas clínicos desse aumento de escórias. Náuseas e vômitos são as crises gastrointestinais. A anorexia, alteração neurológica, pode chegar até coma. Antigamente, você já ter visto até a névoa urêmica, né? Hoje a gente não tem mais, paciente de 400 km de ureia.
tá o papel com uma leve neoborrelha, depois não vê com a diálise. Né? Lembrar que há pouco tempo atrás a gente não tinha diálise disponível para todo mundo. E agora a gente também não está tendo tanta pelo acesso da demanda. FLEB, que é quando se faz esforço contra, solta a mão na hora, fica tremendo. Atrito pericárdio, que são uma urgência dialítica. Se você examinar, não é fácil examinar, tem que concentrar no silêncio, tem que ter um bom ouvido. Doutor, com relação ao estrutor pericárdio, vai para o hospital correndo, que é a urgência dialítica. No contexto sinal. Congestão, você está com excesso de volume no pulmão, para falta de ar. Desidratação, uma causa também que atrapalha a função renal. O paciente está vomitando e não consegue ingerir, ele vai fazer, independente da causa da doença dele, se for diarreia, se for qualquer gastrointestinal, ele pode evoluir para uma insuficiência renal, uma lesão renal aguda, pré-renal, que pode evoluir para uma necrose tubular aguda. Então, se o paciente não está conseguindo ingerir, tem que tomar hidratado de venosa, hidratação venosa. Lembrar sempre do uso de medicamentos, esse chato com o paciente tem que perguntar, porque anti-inflamatório não é medicamento, aliás, o ortopedista, eu lembro de um professor, um colega, ele falou assim, essa história, quando eu estudei a sala, no Pedro, ele falou assim, essa história de anti-inflamatório da defesa inicial, insuficiência renal, isso é mentira, eu nunca vi. Ele não viu porque vai em mim, eu vejo toda hora, né? Não importa dele. Mas ele prescreve e quando tem a prova funcional, vai no laboratório. A história familiar e os exames antigos. Tem que insistir, tem que achar, tem que investigar. O médico não pode se conformar. Tem que achar algum examezinho antigo para mostrar uma creatinina normal, uma creatinina alterada, que vai mudar completamente sua visão da conduta. Por que é importante isso tudo? Né? Eu estou vendo um paciente na minha frente, está bem, está estável, andando, mas chegou com 5 de creatinina. 5 de creatinina é muito alto. A gente pode fazer conta, faz o CKDR, uma mulher de 70 anos, com 5 de creatinina, deu um índice de 8. Isso é urgência dialítica? Isso é importante? Não sei. Eu preciso para ter certeza do que eu vou fazer, para ser muito assertivo, a dúvida você vai para o hospital. Né? A dúvida você erra mais. Mas para ser muito assertivo, faz tudo. Tem clínica de insuficiência renal aguda ou de doença renal crônica terminal, está com área polêmica, está com tremor, está enjoado, não consegue comer, tem edema com congestão. Então, independente se é agudo ou crônico, tem que ir para o hospital para tratar. Agora, não, tem 5 de creatinina, está ótimo, já sabe, todo renal crônico tolera as taxas maiores, né? A ureia mais alta, inclusive existe assim um desequilíbrio. Quando você tenta baixar muito rápido com diálise, ele faz o efeito inverso. Ele não está enjoado, não está bem, está adaptado àquelas taxas altas, se dialisa muito rápido e cai de 200 de ureia para 50, ele fica ureico, fica confuso, pode entrar em coma. Então, os exames de sangue, lembrar sempre do hemograma, para mostrar anemia, eosinofilia, pode mostrar eosinofilia, se tem leucocitose, se tem infecção, ureia, creatinina, só de potássio, básico, potássio é uma urgência dialítica quando é refratário, isso que eu falo aqui embaixo. O ácido úrico faz uma série de lesões renais pelo ácido úrico, é uma lesão independente, além de gota, cálculo, faz defite úrico. Reserva alcalina, que é o bicarbonato. O paciente renal crônico agudo ele tende a ficar acidótico. O renal crônico ele toma bicarbonato. Se os pacientes não tiverem prescrição, seria bom prescrever bicarbonato oral para eles, que diminui a progressão da doença renal crônica. E é barato, bom em farmácia, não é? A glicose, desse tem diabetes, uma coisa albumina, cálcio, fósforo e pH intacto.
exame de urina, pelo menos um EAS nos pode urinar, principalmente se o EAS mostrou proteína. E imagem de ultrassom é assim, 90% do que eu quero ver hoje no ultrassom. Então, o tamanho do rim, se tem restrição, se tem encosto aumentado. Lembrar sempre do idoso do pós-renal. A gente vai palpar o volume vesical aumentado, às vezes ansiedade vital. E se tiver, tem que passar uma cateteroso de vesical nível de demora. Na nefrite textual, lembrar sempre da eosinofilia, mais do que da eosinofilura, se tiver melhor, mas a eosinofilia mais frequente. Sempre tem uma proteinúria menor que 1 grama, e lembrar dos medicamentos mais importantes: antibiótico, inibidor de bomba e inflamatório. Todos os pacientes tomam. Conduta no nefrite textual é sempre suspender a droga, na dúvida tira. O CBD pode ser usado, principalmente se a gente tem suspeita de. Isso aqui é quase um pacote, sabe? Isso eu estou meio perdido. Mas estou vendo que não está bom. Antes de tomar qualquer decisão, até de tal diagnóstico, se eu suspender remédio novo que entrou, ou remédios clássicos que sabem que faz lesão renal. Passei uma sonda vesical, principalmente se eu tenho uma dúvida se tem uma bexiga aumentada. Fiz o diurético se tem edema. Ou hidratei se está mais para cedo. Exame físico. Mucosa, pulso pedioso. E o bicarbonato. Isso tudo ajuda muito até tomar uma decisão do que vai acontecer, para onde tem que ir. Isso a gente consegue fazer sem muito esforço. E as indicações clássicas de diálise, a gente só pensa em diálise tanto no agudo quanto no crônico, elas não mudam. Mudam só a hora da intervenção, mas a indicação não é potássio alto, é potássio alto refratário. Então, eu tenho um paciente que tem 3 creatininas, 5, tem índice baixo, e o potássio alto, mas sem sintoma, sem alteração eletrocardiográfica, alto de 5,5, 6, mas está sem diurético, o diurético no Lasix, escolher o potássio, pode resolver. Então, se não responde ao tratamento clínico, hipercalemia refratária é uma indicação para ensino diálise. Edema e congestão refratárias também. Então, se eu tenho edema, congéstio, mas eu respondo, eu fiz uma dose diurética. Lembrando também que o renal crônico, que o Lasix, ele perde a potência. Em 2 situações, a potência diurética do Lasix é influenciada pela albumina e pela creatinina. Quanto menor a albumina, quanto maior a creatinina, pior a potência diurética do Lasix. Ou seja, eu preciso usar uma dose maior no renal crônico do que eu usaria em pessoas sem doença renal. Se eu tomar um diurético no Lasix, eu vou urinar muito o dia inteiro até amanhã. E os meus pacientes crônicos, já com índice mais baixo, 15, às vezes tomam 4, 6 comprimidos por dia. E a uremia, que é a indicação clássica de diálise, mas uremia, lembrar, não é azotemia. A uremia é a alteração clínica da taxa alta, dos exames alterados, e não o exame alterado. É o que eu falei agora. 5 de creatinina não quer dizer nada. 3 de creatinina com sintomas quer dizer mais coisa. Então, o paciente tem 3 de creatinina, mas está urêmico, está nauseado, não consegue comer, é mais fácil esse paciente, se eu não conseguir entender o que é, dialisado por 5 assintomático. Então, a uremia, sim, a azotemia vai me indicar o momento de entrar de diálise por uma prova. A creatinina perde a função do agudo no descendimento. Então, o sintoma é mais importante. Na verdade, sim, não acabou, começou. Acho que agora é a hora de vocês começarem a perguntar e a gente tentar trocar alguma informação. Foi muita coisa, eu não sei se foi muito claro. No início, você falou, não sei se eu entendi errado, mas a dosagem de creatinina alta em exames sequenciais há mais de 3 meses já é considerado uma doença renal crônica. Isso. A definição de doença renal crônica é ter a creatinina aumentada mais de 3 meses.
Mas ela não necessariamente precisa estar em ascensão. Não. Só fora do... Assim, se eu tenho um exame, eu tenho hoje 3 creatinina. Tá? Na prática é isso. Eu tenho hoje 3 creatinina. E aí eu olhei no exame atrás, de 3 meses atrás, de dia 19, esse cara não tem menção na prova. Não tem, acabou. É uma coisa aguda. Isso conceitual, na prática também, conceitualmente ele não tem. Agora eu tenho 3 creatinina. Quem pega o exame anterior, dia 2, 2,5, 3, 4, 5, tem menção na prova. É só uma divisão conceitual. Hoje chegou um paciente para mim. Isso que eu quero. Hoje Pedro, chegou um paciente para mim e fiquei bastante confuso. Paciente idoso. Quem estava confuso? Não, eu. Óbvio. E há mais ou menos quase 2 semanas ele teve um quadro de rebaixamento de nível de consciência e muito prostrado. A família resolveu levar ele na UPA. Então ele teve confuso, né? Ele teve confuso. Teve confuso. Com bastante comorbidade. Nunca tinha ido na unidade, foi a primeira vez hoje. E aí ele teve esse quadro, foi feito exame, né, de imagem, não deu nada, mas ele estava com uma tosse alguns dias, né? E no exame deu que ele estava com infecção, mas aí veio, porque eu não consigo lembrar exatamente quanto que estava, mas a creatinina estava de 2, ele estava com potássio alto, estava com a ureia alta. Né? E aí eu fiquei bastante confuso, né? Porque eu não sabia, melhorou o quadro da tosse, o quadro da infecção, e a médica da UPA mandou procurar a unidade para poder tratar a questão das alterações, né? Perfeito, exatamente esse é o que vem quando eu pensei nesse passo, eu pensei nesse caso. Já. Quando você fala que tem uma alteração do sensório, leucocitose, eu estou pensando em infecção. Né? Eu pensei em... E aí eu não penso, pode ser artificial, pode ser às vezes está misturada, multifatorial, mas eu estou pensando na lesão renal aguda. E ele não bebe água. A esposa, o filho falou que ele não bebe água, não bebe líquido, entendeu? Qual é a idade mesmo quando eu escutei? 76 anos. Estou pensando na injúria renal aguda aqui, estou pensando na injúria tubular. É isso que eu estou pensando. Que é causado provavelmente pela sepse e uma pré-renal sustentada, né? A pré-renal faz uma necrose tubular se você não hidrata, se você não trata. Então você deu parâmetros para pensar em infecção. E aí entra nisso que eu estou falando assim. Eu não tenho uma creatinina de base. Se tiver, também não vai fazer muita diferença se é crônico ou agudo. Ou, na verdade, ou é crônico agudizado ou é agudo, ou seja, é agudo de qualquer forma. Tem alteração do nível de consciência e infecção. Leucocitose e infecção. Estertor pulmonar e infecção. Provavelmente é uma lesão tubular. Vai evoluir para negócio tubular, pode ficar oribúrico, flamúrico, entrar em diálise até se recuperar, normalmente recuperar. Você não acha que esse doente não deveria ter sido liberado? Eu não teria evolução, ele ficou... Foi na UPA, e aí na UPA foi observação, foi feito os exames e a médica passou o antibiótico, né? Ele melhorou, está bem, né? Aparentemente ele está muito bem. Amanhã ele deve coletar os exames que eu passei para ele, para poder ver como é que está a evolução. Quando ela passou antibiótico para quê? Para infecção pulmonar. Ela acho que está na infecção pulmonar. Tem alteração de consciência. Tosse, ele estava tossindo muito há muitos dias. Entendi. Ela tratou uma infecção pulmonar e aí pediu para fazer o acompanhamento do corpo. Exatamente isso. Nós chegamos com 2, 3 creatinina, está em e eu curva de hidratação. Mandei beber muita água. Provavelmente a glucometria está melhorando também, todo o quadro está melhor. E seguindo, se for crônico, em 3 caminhos, né?
ele recuperar totalmente, voltar, se era 0,8 podia voltar para 0,8, recuperar parcial, então se era 0,8 voltar para 1,5, mas está um pouco melhor, e também não está piorando, tá bom, e não voltar a ficar estabilizado ali, que vira um renal crônico. Mas bem provável não fez uma necrose tubular total, porque se faz ele fica anúncio, não ia responder, não ia conseguir sair da UFA, porque ele fica de viagem, provavelmente até se revitalizar e voltar. Eu recomendei que ele bebesse muita água. Ele, eu bebo muita água. Eu falei, o senhor não deve beber muita água. Porque tem que ter uma forma de mensurar o quanto de água. O senhor tem que ter lá uma garrafinha, bota lá e o senhor tem uma base de quanto de água o senhor está bebendo por dia. O senhor tem que beber muita água. Idoso não sente sede, está muito calor, ele às vezes tem restrição de acesso. E ficava deitado o dia inteiro. Falei para ele que cama é para dormir. Infeição. Infecção. Idoso deitado. Idoso deitado é. Eu acho que esse próximo exame de sangue teu vai ser um balizador para você definir aí, né, Rafael? Para onde vai esse doente? Aí é o oitavo passo, né? O tempo, a evolução laboratorial. Se continuar subindo, ele não vai sair. Você tem um divisor de águas na nefrologia que é a diurese. Tá? Porque esses pacientes têm creatina de 1, de 3, mas está anúrico. Está anúrico não tem jeito. Por isso, o anúrico é zero. A não ser que se ele está anúrico, vai correr uma maratona agora. Eu estou anúrico, não vou urinar nada. Mas se eu beber água, eu vou urinar. Mas se eu não beber e correr outra, eu vou fazer uma pré-renal, vou fazer uma necrose tubular. Aí eu vou parar de urinar mesmo. E aí eu vou demorar 3, 4, 6 semanas para voltar a urinar. Então, dependendo da minha creatinina, eu vou precisar de diálise. Então, eu passei os exames completos para ele, exame de urina também completo, e fiz várias recomendações. Muita hidratação, se alimentar bem, evitar ficar muito tempo deitado, porque a esposa dele disse que ele ficava deitado o dia inteiro. Então, assim, idoso deitado propicia a infecção pulmonar. Então, assim, eu falei, cara, deitado é para dormir, você está bem, entendeu? Vai fazer alguma coisinha em casa, sentado, fica. Esse quadro, você falou exatamente isso. O Zé está 8 passos que eu botei. A creatina de base não tem, você iria ajudar, se você tivesse há um mês atrás com 4 e está com 2, você fica muito mais tranquilo. Queixas agudas, você tem queixas agudas, tem, sonolência e tal, então a gente precisa de hidratação de sepsis. A gente precisa de pré-renal. Ou a injúria tubular, que pode virar necrose tubular. Urina ou não urina, isso é um divisor de águas importante. Um dia a urina, olhar a urina, perguntar se está urinando, porque ele fala, realmente não urina o dia inteiro. Os antecedentes ajudam, o exame físico direcionado que você fez, que você tem. Ultrassom ajuda pouco nesse caso. A ausculta estava boa também, a impressão estava boa. E a evolução laboratorial. Eu sempre fico com um pouco de receio de mostrar em pacientes renais crônicos, um nível de creatina maior que outros, e no vídeo me pedem, reclamam que estão perdendo peso, que emagreceram um pouco e querem ganhar peso. Eu sempre fico com um pouco de receio de passar, se eu posso passar alguma coisa para, sei lá, para piorar o quadro, o que seria melhor para. Às vezes o limite de o paciente entrar em diálise ou não, no crônico estágio 5, é a alimentação mesmo. Né? Eu preciso que ele coma, porque a nutrição piora o prognóstico, inclusive o paciente que faz diálise, mas ele tem uma certa restrição alimentar. E às vezes fica enjoado. O que a gente preconiza de proteína, por exemplo, é o grande vilão, a taxa de proteína no renal crônico, 0,8 gramas por quilo. Não mais que isso. Então não dá para fazer uma dieta por proteína. Se começa a ficar anoréxico, desnutrido, é uma indicação que às vezes entra em diálise com glicemia física. Então ele está bem, está tudo, mas começou a ficar enjoado, não se alimenta, desnutrindo. É melhor botar em diálise que vai poder liberar a proteína, conseguir nutrir melhor e vai ter uma vida mais saudável. Em russo. No
caso da diálise, a gente, como médico da UBS, a gente pode já prescrever ou não? Encaminha para o nefrologista para sim ele dar entrada no diálise? Então, aí a gente separa a diálise de agudo de crônico, né? O agudo ele faz um ponto de atendimento e lá tem diálise. Tem uma equipe de nefrologia terceirizada que leva a máquina, coloca um catéter de urgência e faz a diálise. Isso é diálise de urgência. Esse paciente dele, se não melhora com antibiótico, começa a piorar, para de urinar, o potássio fica alto, ele tem que entrar em diálise, senão ele vai morrer por hipercalemia ou por outra alteração. Então, esse paciente precisa de um catéter temporário para fazer diálise e ter recuperar a função renal. O crônico é diferente. O crônico ele vai evoluindo, você tem uma previsibilidade, né? Já 3 de creatinina, voltou um pouco mais de inchaço, já começou a aumentar o diurético um pouco, vai tateando o remédio, aumentou a eritropoetina, porque fez uma anemia mais importante. Não produz eritropoetina, então a insuficiência renal não produz também, se suplementa. E aí chegou um momento que não dá mais, a gente está perto dos 15 estágios de filtração no diabético, ou 10 no não diabético. Aí a gente prepara esse paciente preferencialmente para ele entrar ambulatorialmente, não para emergência. Então a gente combina uma cirurgia para ele fazer uma fístula, é um número ideal, tá? Deveria ser assim que, além de ser muito melhor paciente, diminui a mortalidade, o custo é muito menor. E aí você prepara esse paciente, faz uma fístula, essa fístula demora 1 mês para ficar pronta, mais ou menos, se der certo. E aí você pode ir direto usar a fístula e evita o catéter, que é risco de infecção, trombose, secamento. E aí quem faz isso é o nefrologista. Mas então eu encaminho. Se eu acho que tem que ter uma diálise, eu encaminho para o nefrologista. Todo paciente pelo SUS, inclui-se estágio 4 e 5, abaixo de 30, tem que estar sendo acompanhado pelo nefrologista. Agora, se é agudo. Deixa eu só ajudar o Rafael e você também. Você está no Bcentro, chegou um doente que você avaliou uma insuficiência renal aguda. E você ficou, igual o Jorge, meio confuso, não sabia o que ia fazer. Atrás do Antônio Pedro, você está morando ali atrás, tem um local que chama CPN, hoje chama Luiz Cortelli. Lá tem nefrologista e tem um grupo de nefrologia que pode avaliar o doente se ele vai ter ou não ter indicação de diálise. Então, se você está em dúvida, você pode fazer um encaminhamento e ele vai para o pronto atendimento, que seria mais ou menos uma urgência lá no CPN. Se ele estiver lá na região oceânica, lá embaixo, parece que o Mário Monteiro também tem, que é um hospital lá em Itaipu, que também é um pronto atendimento. Eu me lembro de cabeça que, além do Mário Monteiro e o Luiz Cortelli, Sinanginan, só esses dois. E o Orense de Freitas, que é um outro hospital do Barreto. Então nós já temos 3 aqui. Tem o Hospital Orense de Freitas no Barreto, o Aloysio Cortelli, atrás do... Fiquei a tempo, hein? Não foi Cristo como Silva, né? Não, só veio. Então tem o Aloysio Cortelli, atrás do Antônio Pedro, ali onde, atrás de você. Se você for na tua janela para trás, você vai ver o hospital ali atrás. Esse é um. O número 2 é lá no Barreto, São Lourenço de Freitas. E lá para cima, para Itaipu, as praias, tem o Mário Monteiro. Carlos Cortelli. Carlos Cortelli é o pai do Luiz Cortelli. Eu estou com o Luiz, que é o filho que era neurocirurgião. O pai dele, que era pediatra, chamava Carlos Cortelli. Então vou repetir. Carlos Cortelli, atrás do Antônio Pedro. Mário Monteiro, parece que o doutor trabalhou lá, né? Trabalhou lá em Piratinina. E tem o Barreto, o Orense de Freitas. Então, se o senhor não doente e achou que precisa de uma avaliação aguda de um nefrologista, tem serviço de nefrologia desses locais. Aí você encaminha para lá. Combinado? Se for crônico e aí você precisa no ambulatório, aí você tem que saber lá o parecer da nefrologia. Isso que o Dr. Rafael está colocando, de fístula, eu trabalhei como coordenador aqui na CREG, é uma coisa não é muito fácil. Entendeu? Porque
tem que ter, entrar na fila, não sei o quê, tem que esperar a boa vontade do cirurgião vascular. Então, essas coisas não são muito fáceis na nossa rede pública. Deveria ser. Deveria, mas botar uma fístula, não sei o quê, olha só. Isso aí, a bola não é de vocês. Desculpe. Essa bola é da nefrologia, você vai encaminhar para o ambulatório. E se a causa for aguda, você vai enviar ou tentar um atendimento nesses 3 locais. Tá bem? Então, assim, cai nesse passo de novo, né? Você viu esse paciente, está com 3 creatininas, achou uma creatinina de base, 4 meses atrás, com 5 você já fica mais tranquilo. Então, está melhor do que estava antes. Mas você viu que era 0,8, está com 3, agora é. Então, comparar a evolução do tempo é importante, achar mais base. Tem sintomas clínicos, alerta. Não tem sintomas clínicos, acho que está mais tranquilo. Vou fazer uma pergunta, Rafael. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de passar o anti-inflamatório, porque eu tenho muito medo. Lamento, mas eu tenho. Assumo isso público. Existem 3 remédios que eu tenho muito medo. O primeiro deles é anti-inflamatório não hormonal. O segundo remédio é anticoagulante, principalmente um remedinho chamado Marevan. Era terrível, não sei se vocês pegaram, eu peguei. E o outro remédio que eu já falei, que eu tenho também um receio, que eu nunca passei para ninguém lá em casa, nem eu, que é método prazer. Tem os seus defeitos extrapiramidais. Os anti-inflamatórios não hormonais, eu tenho muito receio de tratar. Agora eu te pergunto, um doente que tem diabetes, que tem uma dor e que precisa tomar um anti-inflamatório, qual é o balizamento, qual é a contraindicação, ou o que você diz para mim, Gerson, não toma 3 dias, toma 5, não tem, não sei se a minha pergunta está sendo pertinente ou não. Então, eu tenho preocupação com anti-inflamatório, mas quando o doente é diabético, o meu medo aumenta mais ainda. Então, eu queria te perguntar isso aqui para saber da sua pergunta, até para me aprender um pouco. Eu não prescrevo anti-inflamatório também não tomo, porque eu vejo muito. Então, é o meu dia a dia, eu vejo toda hora, e o ortopedista prescreve, como ele falou, e não vê. Ele só prescreve e não vê o dano causado. Quanto menor a dose, melhor. Evitar ao máximo, se tiver lesão renal, eu não deixo tomar meus pacientes tomarem, assim, só o último caso, risco-benefício. E o pior de tudo, né? Não é dose dependente. Às vezes toma uma dose, Deocil tem mais efeito analgésico do que o anti-inflamatório. Tem um paciente de 19 anos de idade. Tomou não, é raríssimo. Tem um paciente de 19 anos de idade, tomou uma dose de Deocil com interleucol com insuficiência renal. Então pode ser uso crônico, fazendo efeito crônico, pode ser agudo de uma dose. Se tiver que tomar, não tiver opção de muita dor. Porque paciente reumatológico toma muito, né? O anti-inflamatório normal, se tiver muita dor, né? Paciente com dor toma, né? Não é excelente remédio, alivia dor pra caramba, mas estômago sangra, rim, atrapalha, e se for diabético renal crônico, tudo. O diabético renal crônico é o protótipo, se deixar de se tratar, então, é o protótipo para fazer lesão renal. Você quer fazer algum estudo, você faz isso com os ratos. Né? Você induz o diabetes, induz lesão renal prévia e priva. Contraste é a mesma coisa. No diabético renal crônico, quem toma contraste tem maior chance de fazer defeito inicial por contraste do que o não diabético. Assim, 10, 15 vezes maior a chance. Eu tive uma doente com o Dr. Geraldo Chini, era um clínico muito famoso aqui na cidade, faleceu, infelizmente, né? Ele tomou um comprimido de Voltaren. Teve uma insuficiência renal aguda e morreu. Não estou dizendo aqui que ninguém pode dar um Voltaren para ninguém, não, eu já escrevi. Mas eu
não tem conforto de pegar a caneta, eu acho que o Rafael também tem medo ainda. E depois tem outra coisa, desculpe te interromper. Eu, que sou neurologista, afirmo e digo a vocês, todos os anti-inflamatórios não hormonais baixam o limiar convulsivo. Olha que problemão. Então, o doente epilético não deve tomar anti-inflamatório não hormonal. Todos. Tem um parente da minha esposa lá em Volta Redonda que estava com uma dor lá, fiquei pelo telefone e falei para ele, toma o... Esqueci agora do alívio, como é que é o nome? Ibuprofeno. Toma o ibuprofeno aí, cara, você está com dor. Ele tomou e ele epilético e teve uma crise convulsiva. Mas aí, como é que a gente faz? Porque assim, a Eu gente trabalha sei, e a gente é tão limitado. Jorge, olha só, você vai olhar para mim e vai falar assim, doutor Zé, o senhor tem 38 anos de medicina, não vai dizer para mim que o senhor nunca passou anti-inflamatório. E também não vai dizer para o Rafael, se você que nunca passou, também está mentindo. Mas eu estou falando do conforto da gente passar o remédio, né, Rafael? Eu prescrevi ontem. Prescrevi ontem, prescrevi exatamente assim. A gente, por exemplo, essa preocupação Agora, que vocês o têm, cara deu nós que estamos chegando agora, a gente quer aprender com vocês. Não, tudo bem, mas eu quero que você tenha o medo que eu tenha. O receio que eu tenho, e o receio que o Rafael tem. O cara que tem uma insuficiência renal, o cara que tem um limiar, o cara que tem epilepsia, está com dor, você tenta não usar, você tenta procurar um remédio só para dor, mas não é. Entendeu? Por que tem que usar um anti-inflamatório? Às vezes eu gosto mais de usar o corticóide do que o remédio, do que o anti-inflamatório não hormonal, Rafael. Se você usar o corticóide, ele não baixa o limiar convulsivo, não. Ele não é um anti-inflamatório não hormonal. Está entendendo? Mas o corticóide tem que ser feito colateral. Também tem o diabético, você vai dar corticóide para o cara, vai fazer hiperglicemia. Ou pode ter outros efeitos. Você também não vai usar o corticóide 30 dias. O corticóide 2, 3 dias, não vai matar ninguém. Agora, não passar anti-inflamatório, eu estou dizendo aqui que é uma contraindicação absoluta. Mas eu não me sinto confortável. Eu vejo aí, colega, tomando até 15 dias, né, Rafael? Também tira a farmácia sem receita, né? Parece que não tem efeito colateral. E todo mundo toma, essa é a realidade. É um santo remédio. A dor passa para beleza. O que eu falo é assim, Todo mundo tem em casa. como que a gente pode ter essa preocupação, sendo que a gente tem uma limitação muito grande dentro da rede, né? Do que ofertar para o paciente. Ontem eu prescrevi para a filha do Dr. Ailton. Ela internou no CHN, no cálculo renal, o hidronefrose, ela deu cálculo porque não estava preparada para operar já. Deu cálculo 0,5. Eu dei alta para ela. Dei alta, ela tomando anti-inflamatório já, e estava bem, sem dor. E aí eu prescrevi assim, o cálculo renal doeu bastante. E eu tirei ela da boca da cirurgia. Para mim, ela não tinha indicação. Vou vigiar, se não resolver, a gente pensa em operar. Mas esse cálculo tende a sair espontaneamente. Eu prescrevi dipirona regular e anti-inflamatório SOS. Por quê? Função renal normal, saudável, não é diabética, não tem nada. Então, eu vou repetir esse exame dela, a creatinina era normal, eu vou repetir esse exame 2, 3 dias, ela teve o telefone. Então, eu prescrevo, mas assim, totalmente retirado. O paciente vai internar amanhã, o paciente meu, ele vai fazer uma cirurgia dentária grande, é um renal de 10, 15 dias. A gente vai usar o corticóide, o exame anti-inflamatório. É uma alternativa. Não é bom, o corticóide é horrível, né? Aumenta o estômago, aumenta a pressão, o inflamatório também aumenta a pressão. Aumenta a pressão, descompensa diabético, dá uma série de efeitos colaterais do estômago, do sangramento, mas às vezes é uma alternativa. É que eu entendo, Ricardo, porque a gente atende, eu acho que todo mundo, 10 pacientes, 9 são idosos que chegam reclamando de dor em tudo que é lugar do corpo. E desses 9, 7 são diabéticos. Fica meio assim, e não adianta passar de pirona que não faz mais efeito. É isso que a gente escuta. E de pirona tem dose, né? Dose tem, às vezes a gente passa uma dose muito baixa de pirona. Pelo menos 1 grama, pode tirar 2 gramas. Não, paracetamol Paracetamol também.
O intervalo da dipirona pode ser dedicado em 4 horas. Eu não sou contra não passar o remédio, eu só acho que a gente tem que ser um pouco. Tá? Toma 5 dias, toma 3 dias. Por que vai tomar uma semana de anti-inflamatório? Por exemplo, tem um tipo de enxaqueca, que é uma enxaqueca paroxística, unilateral, muito, em algumas mulheres, sentem uma dor terrível, só responde a um anti-inflamatório chamado indometacina, indocide. Pergunta se eu passo. Lógico que eu tenho que passar, porque eu não vou deixar a pessoa morrer de enxaqueca. Mas passa com calma. Passa 2 dias, toma 2 dias, 3 dias, parou. Por que você vai tomar um remédio 7 dias, 15 dias? Depende. Eu vou no consultório, Rafael, tem que ter visto também. O cara está tomando 15 dias de anti-inflamatório, gente. Uma semana, 10 dias. O paciente, no fundo, ele quer tomar anti-inflamatório. É um santo remédio. Você melhora tudo, se não tiver medicação. Então tem que tomar cuidado. Anti-inflamatório não é um remédiozinho, não. E se o cara for diabético, é um perigo. Entendeu? Então, passar o remédio, eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que ter critério para usar o anti-inflamatório, só isso. E, além de questões médicas, quer dizer, o anti-inflamatório faz doença renal, hemorragia digestiva. Se o cara é epilético, pode baixar o limiar convulsivo. Olha que beleza. Se eu passar um remédio desse, tem todas as complicações. Então, o Rafael também falou, não é droga dependente. Não é porque o cara tomou 7 dias que ele tem insuficiência renal, não. Ele pode tomar um só de hoje e não tem insuficiência renal amanhã. Entendeu? Então, não é ter medo. Vocês terem critério para usar a droga. É igual a pessoa que tem fibrilação atrial aguda, na verdade, uma chance enorme de fazer um acidente e ir embora e não poder tomar anticoagulante porque pode sangrar. Porra, mas o que você vai fazer? E ele não tem grana para comprar os caros, que Xareltos e Cardaxia, que são os novos anticoagulantes muito caros. Aí tem que começar um remédio baratinho que chama Marevan. Não sei se alguém já viu. Misericórdia. Hã? Marevan. Tal da varfarina. É complicado, você tem que fazer dosagem semanal, dosagem quase que diária, porque tem que ter um nível terapêutico até 2, senão pode sangrar, daqui a pouco está 1, está 5, está 2. Conversa com a alimentação, né? Um monte de interação medicamentosa. Entendeu? Você não pode comer algumas verduras, couve, nem nada que interfere alimentos verdes como marihuana, ele faz interação com a opção de remédio, então você tem que conhecer farmacologia. Então, eu não estou contra a não usar anti-inflamatório, mas usar com cautela. O cara está com dor, tem uma analgésica, é o que ele falou, aumenta a dose da Novalgina, bota uma grama de 4 em 4 horas, entendeu? Bota um paracetamol. Tem outros que você pode tentar, porque você ficar coçando a tua mão para dar um Voltaren, Feldene, que vai dar um alívio ao doente. Mas, por exemplo, a crise de gota. Gota, não sei se alguém já teve crise de gota aqui, é uma dor terrível. E responde bem anti-inflamatória, né? Ela tem uma dor anti-inflamatória, melhora a dor. Você vai tirar a dor de uma articulação dolorosa aqui, vermelha, inflamada, com Novalgina e paracetamol. Pelo amor de Deus, ninguém vai conseguir. Né? Então, aí tem que vocês pensarem, direito, tem que ir ao médico. Eu sou isso, eu não vou. Objetivando a resposta, abaixo de 30 eu não prescrevo. Entre 30 e 60, fica a dúvida, só se for muito importante. Acima de 60 eu acho que é mais razoável se tiver necessidade. Tem aí, mas abaixo de 30 eu não prescrevo. já é um bom comentário do nefrologista falar isso com a gente fica mais calmo. É porque a gente às vezes fica. Quando você pega um paciente que ele tem condições de comprar medicamento, aquilo lá, é tranquilo, mas às vezes a gente pega paciente que ele só consegue porque ele pega na farmácia. Né? E aí você fica limitado. Né? Que nem sempre você tem variedade, né? Opções para trabalhar. Eu querendo falar, ó, entrando nessa questão do anti-inflamatório, voltando ao caso que o senhor citou antes, da paciente que era do seu condomínio, eu acho. Você falou que ela usava toda a bomba de prótons, mas também iniciou o uso anti-inflamatório para uma questão de dor muscular, algo assim, né? E ela fez a lesão renal, mas também foi descoberto que
feito uma lesão gástrica. E você falou que ficou com medo de usar o corticoide, mas também interrompeu o uso da bomba de prótese. Então, como é que você fez o tratamento dela? Se para proteção gástrica ela precisava ter efeito? Ela tinha um tumor gástrico. Eu fiz uma endoscopia nela, ela tinha um tumor gástrico. Não foi uma lesão muito de mucosa. Ela tinha um tumor que foi achado e deu para entender assim, eu não fiquei confortável de fazer o corticoide. Foi isso que eu quis dizer. Assim, eu não fiquei porque dá com o estômago, dá sangramento. E aí eu resolvi endoscopar porque a anemia não batia com o resto. Né? A anemia me dava a impressão de ser uma doença crônica. Só que o rim estava normal e eu tinha um exame de base com a creatina normal. Então a coisa estava confusa. Essa anemia me atrapalhou. Eu pedi uma endoscopia. A endoscopia mostrou aquelas tumores endócrinos no achado. Aí eu não usei corticoide. Eu acho que a pergunta dele é como fazer o corticoide se ela tinha uma lesão gástrica também que sangrava. Eu não usei corticoide. Eu só tirei Como foi feito o tratamento dela a partir daí, já que ela tinha que parar o IVP e também não podia... Eu podia tomar o omeprazol. Não foi do omeprazol, tá? Foi do corticoide que ela tomou. Ela não tomava omeprazol. Eu sei, mas pode tomar. Pode tomar. Pode tomar. Essa pergunta que eu acho que ele estava em dúvida. Porque como ela sangrou e ele achou que ela estava com isso, como é que ela vai tomar esse omeprazol e também pode dar? Entendeu? Então, acompanhei a evolução do quadro, a creatinina melhorou, não teve mais clínica de nada, continuou com a anemia, demorou essa anemia a melhorar, fez endoscopia, e a creatina começou a melhorar, sim, fazer o corticoide, enquanto esperava, ela chegou a biopsiar. Essa paciente fez biópsia. E muito mais, tinha uma clínica muito famosa, muito boa, discutiu muito o caso, e aí a gente se endoscopou e viu essa lesão lá, e ela prescreveu o Dorama. Se voltar a piorar a função renal, aí cortava o isso aí. E aí, o que vai fazer? Chama o médico. Respondido? Mas aí, nesse caso, não pode trocar para uma outra, tipo uma ranitidina, no caso? Vende, não vende mais. Não vende mais não? Não. Saiu do mercado. Ah, é? Sabia não. Ok, alguém quer mais alguma pergunta? Ok, muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado por você, tá?